Olá, meus amados, minhas amadas que nos acompanham em nossas aulas de direito. Continuando com a nossa guia de direito previdenciário, nesta aula de hoje, certo? Nós iremos falar um pouco sobre das atualizações ocorridas no ano de 2021. No que diz respeito à Previdência Social, né? Em janeiro de 2021, o INSS ele apresentou nota técnica de número 01/2021 através do INDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Este órgão é uma entidade que tem um cunho científico-jurídico e que, no uso das suas atribuições, ele tem, entre os seus objetivos, o de produção de material informativo sobre a Seguridade Social e temas jurídicos relacionados a Previdência, buscando aí proporcionar conteúdos de acesso para a classe de operadores de direito, bem como para toda a sociedade. Apresentou este órgão uma nota técnica a respeito das últimas alterações normativas pertinentes ao direito previdenciário. A primeira nota técnica foi sobre os prazos de duração da pensão por morte, tendo em vista que, no final de 2020, o Ministério da Economia publicou portaria de número 424, alterando os prazos de duração do recebimento de pensão por morte. Ou seja, esta portaria ela entraria em vigor a partir de janeiro de 2021, tratando das pensões concedidas em decorrência dos óbitos ocorridos após esta data. Essa alteração, ela decorreu de autorização definida na própria Lei 13.135 de 2015, com a inclusão do parágrafo 2º B do artigo 77 da Lei 8.213 de 91, que trata de, vejamos, no artigo 77, parágrafo 2º B, diz assim, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que neste período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevivência da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na alínea C do inciso 5º do artigo 2º, em ato do Ministério do Estado da Previdência Social, limitando o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Fecha aspas. É importante salientar que na época da promulgação da Lei 13.135 de 2015, a expectativa de vida era de 71,9 para homem e 79,1 para mulher, tendo em vista uma progressão que em 2019, certo? E que esta progressão ela resultou na alteração da idade e no tempo de percepção do benefício de pensão por morte. A segunda nota técnica, ela vem falando sobre a expectativa de vida ao nascer, que para homem em 2015 era 71,9, para mulher 79,1, e no ano de 2019 passou para 73,1 e para mulher 80,1. A referida expectativa ela é fornecida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, a razão do aumento dos prazos de duração de pensão por morte se deu por conta do aumento da expectativa de sobrevivência do povo brasileiro, o que já era, portanto, já sabido de todos dessa expectativa. Haja vista que
a norma introdutória deste limite de prazo e das pensões com data do ano de 2015, tá? E tendo em vista que nesses termos os prazos ficaram assim determinados a partir de 1 de 2021. Vejamos como ficou essa expectativa a partir de 1 de 2021. Na idade do cônjuge companheiro, na data do óbito, a duração máxima do benefício. Se menos de 22 anos, é 3 anos. Entre 22 e 27, é 6 anos. Entre 28 a 30, é 10 anos. Entre 31 e 41, é 15 anos. Entre 42 a 44, é 20 anos. E, a partir de 44, com 45 anos ou mais, a idade da pensão ela é vitalícia. Portanto, ficam mantidas os demais requisitos para o reconhecimento do direito, que são as de 18 contribuições mensais do segurado até o óbito e pelo menos 2 anos de união estável ou casamento, sendo que estas regras são exigidas apenas para os cônjuges companheiros e não para os filhos, né? A terceira nota técnica, ela fala sobre o novo salário mínimo, né? Ela foi lançada em 30 de 12 de 2020, através da medida provisória 1021, fixando o novo salário mínimo em R$ 1.100 a partir de janeiro de 2021. E para 2002, a gente tem que aguardar um pouco, certo? A aprovação de nova medida, certa? Dos salários referente ao ano a janeiro, a partir de janeiro de 2022, para o âmbito previdenciário, que é o salário mínimo no âmbito previdenciário, e seus importantes reflexos, uma vez que, por disposição constitucional, os benefícios que substituem o salário de contribuição do trabalhador não poderá ser inferior ao mínimo vigente, conforme previsto no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal. Essas consequências, elas também repercutem nos valores de contribuição dos segurados, que tem sua base de cálculo no salário mínimo, ou seja, o reajuste do valor do salário mínimo foi de 5,26, mas para quem ganha em valores maiores, o reajuste ficou apenas em 5,45, de acordo com a portaria número 477 de 12 de janeiro de 2021. E o teto máximo da Previdência Social, a partir desta data, ele será de R$ 6.433,57. Também o valor da cota do salário mínimo aumenta, passando para 51,27 para o segurado que tem remuneração mensal não superior a 1.503, ou seja, quem tem salário, remuneração acima de 1.503,25, ele não tem direito ao salário família. Apenas só tem direito apenas aqueles segurados que recebem menos que esse valor. Importante lembrar que a medida 103 de 2019, ele estabeleceu a progressividade nas alíquotas de contribuição dos segurados empregados domésticos e trabalhadores avulsos, nos seguintes termos. Vejamos, abre aspas, artigo 28, até que a lei altere as alíquotas da contribuição que trata a lei do 8.212 de 24 de julho de 1991, divididos pelo segurado empregado, divididas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso. E ficam nos seguintes termos, que essas serão de salário de contribuição
a alíquota progressiva para os fins de recolhimento no INSS. 1.100 fica com a alíquota de 7,5%. 1.100 01 a 2.203,48 fica com a alíquota de 9%. De 2.003,49 até 3.305,22 fica com a alíquota de 12%. De 3.305,23 até 6.403,57 fica com a alíquota de 14%. Esta é uma tabela atualizada com os dados da portaria do SEPRE, do Ministério do ME, né? Que é a número 477 de 2021. Para os contribuintes individuais e facultativos, mantém-se as alíquotas de 20% como regra geral e de 11% para os planos simplificados e de 5% para os microempreendedores individuais, aquelas empresas MEI, e facultativo de baixa renda nos termos da Lei 8.212/91. A terceira nota técnica é sobre a medida provisória que altera a renda per capita do BCP, que é o benefício da prestação continuada. Ainda no ano 2020, em 31 de dezembro, foi editada a medida provisória 1023, reformando o critério da renda per capita familiar do benefício da prestação continuada, o BPC. Foi modificada para que fosse inferior a 1/4 do salário mínimo. Este tema ele já vinha sendo abordado, sendo objeto de inúmeras alterações do ano de 2020, especialmente na oportunidade da edição da Lei 13.981 de 2020, que alterou o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742/91. Esta lei, certo? Ela estabeleceu a renda per capita, certo? Familiar de meio salário mínimo. Ou seja, no ano 2020, com a edição da Lei 13.981, que alterou o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, ela estabeleceu uma renda per capita familiar de meio salário mínimo. Logo em seguida, houve uma nova alteração que se deu por força da Lei 13.982 de 2020, cujo principal intuito era a criação do auxílio emergencial, certo? Mas que estabeleceu aí um critério de renda per capita em 1/4 no ano de 2020. Ou seja, esse referido dispositivo, ele estabelecia a renda per capita de meio salário mínimo, a partir de 1 de 2021, cujo teor ele foi vetado pelo presidente da República. Nesse sentido, a medida provisória 1023 de 2020 manteve o critério da renda per capita familiar em valor inferior a 1/4 do salário mínimo. É importante se ressaltar que a referida norma ela tem especial relevância no âmbito da esfera administrativa, uma vez que a autarquia previdenciária ela está submetida ao princípio da legalidade estrita, que esse princípio ele vai culminar na análise objetiva do dispositivo e poderá levar ao aumento de inúmeras ações judiciais ou até mesmo de inúmeros recursos administrativos. Tá? A quarta nota técnica vem a tratar
sobre as regras de transição da Emenda Constitucional 103/19. Ou seja, cumprindo as determinações da Emenda Constitucional 103/2019, no presente ano de 2021, algumas regras de transição para a aposentadoria, eles sofrem mudanças no tocante ao aumento dos pontos e da idade. O artigo 15 da emenda, certo? Ele criou um sistema de pontos com somatório de dados, de idade, tá? E tempo de contribuição mínimo, sendo mínimo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Sendo essa uma das regras de transição para filiados anteriores à reforma. Vejamos, o artigo 15, abre aspas, ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso primeiro, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. E, para o segundo, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observados os dispostos nos parágrafos 1º e 2º da mesma lei. No entanto, o mesmo dispositivo ele inseriu o parágrafo 1º, que aumenta a pontuação a partir de 1º de janeiro de 2020, em 1 ponto a cada ano, de modo que em 2021 o somatório da pontuação alcançada deve ser de 88 para mulheres e 98 para homens. A regra de transição, conhecida como idade mínima progressiva, ela também sofre um aumento na idade, por conta do próprio dispositivo que assim estabeleceu. No seu artigo 16, vejamos, abre aspas, artigo 16, ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurada o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1, 30 anos de contribuição da mulher e 35 anos de contribuição para o homem. E o segundo, a idade de 58 anos se mulher e 61 anos se homem. Primeiro, devemos observar que primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Portanto, para o uso desta regra, em 2021, a mulher deverá ter a idade mínima de 57 anos e o homem de 62 anos. Por último, a regra de transição, ela de transição para a aposentadoria, né, por idade das mulheres, ela foi modificada, tendo em vista que apenas a elas, as mulheres, houve aumento na idade para as novas regras de aposentadoria, pois passou a ser de 62 anos. Para este aumento, para esse aumento, que é de 6 meses a cada ano, deve-se atentar para que ele tem que atingir até a idade mínima de 62 anos de idade, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Sendo assim, para o ano de 2021, a mulher deverá alcançar 61 anos de idade, além de 15 anos de tempo de contribuição comprovados. Tá?
Destaca-se que as demais regras de transição de aposentadoria por tempo de contribuição tem um pedágio de 50% e de 100% para a aposentadoria especial e dos professores, que, nesses casos, não sofreram qualquer alteração, permanecendo as mesmas aplicações nos seus respectivos requisitos. Vejamos o que diz a portaria número 477 de janeiro de 2021. Artigo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2021, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferior a R$ 1.100, nem superior a R$ 6.433,57. Artigo 4º. O valor da cota do salário família para o filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, a partir de janeiro de 2021, é de R$ 51,27. Para o segurado com remuneração não superior a R$ 1.503,25. Vamos ficar por aqui, já se demandam 21 minutos de aula para não ficar cansativo. Em uma outra aula, nós falaremos de novas atualizações a respeito da Previdência Social, continuando com a nossa guia de direito previdenciário. Um forte abraço a todos e esperamos contar com todos na nossa próxima aula. Abraços e até lá!